Olá, alunos do 8º ano. Vamos dar sequência ao conteúdo de História. Na última aula, vocês aprenderam que antes do surgimento das grandes indústrias que conhecemos hoje, os produtos eram fabricados de forma artesanal ou em manufaturas. O artesanato é a forma mais antiga de se produzir. Significa produzir usando apenas a habilidade das mãos e algumas ferramentas. No final da Idade Média, lá pelo século XV, surgem as manufaturas, que são como pequenas fábricas, só que sem máquinas. Elas continuam a utilizar ferramentas, mas já começam a surgir alguns equipamentos que podemos chamar de máquinas simples, porque dependem da força humana para movimentá-las. E, finalmente, no século XVIII, surgem as máquinas movidas por uma força que não é a força humana. E com as máquinas surgem as indústrias. Mas o que aconteceu com o artesanato e a manufatura após o surgimento das máquinas? Bom, as manufaturas desapareceram, claro, né? Porque não tem mais necessidade de se utilizar a força. Agora, o artesanato diminuiu muito, mas não desapareceu. Ainda hoje, tem pessoas que fabricam artigos de forma artesanal. Querem um exemplo? As crocheteiras, as bordadeiras, as tricoteiras. Mas o assunto da aula de hoje é a Revolução Industrial. Existem vários conceitos que explicam o que foi a Revolução Industrial. Eu vou trabalhar com vocês usando o conceito mais simples, que é para vocês nunca mais esquecerem. Chamamos de Revolução Industrial o surgimento das máquinas utilizadas na produção de artigos e todo o conjunto de transformações que ocorreram na sociedade após o surgimento das indústrias. As máquinas, gente, elas revolucionaram o mundo. Ou seja, elas modificaram a vida em sociedade. Por isso que o surgimento delas é chamado de revolução. A palavra revolução em história significa mudança, transformação. E onde foi que as primeiras indústrias, utilizando máquinas para produzir, surgiram? Foi na Inglaterra, em meados do século XVIII. Temos aqui nessa imagem o mapa da Inglaterra, que se localiza no continente europeu. A Inglaterra é uma ilha e o mapa mostra também algumas cidades que se industrializaram primeiro na Inglaterra. A gente diz então que a Inglaterra foi a pioneira, quer dizer, a primeira no processo de industrialização. Mas por que a Inglaterra foi a primeira? Vejamos então os principais motivos. Os ingleses possuíam uma sofisticada manufatura têxtil, que é de tecidos. Dominavam o comércio mundial de tecidos de algodão, portanto, eles tinham interesse em investir em novas tecnologias para aumentar a produção. Sabem onde que os ingleses produziam esse algodão para fabricar os tecidos? Em suas 13 colônias aqui na América. A gente já estudou isso. As revoluções inglesas, principalmente a Revolução Gloriosa, que colocou fim ao absolutismo na Inglaterra, levando a burguesia ao poder. Também já vimos que após a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser governada pelo parlamento, que era composto na maioria por burgueses, donos de manufaturas, comerciantes. São eles que agora governam e vão governar de acordo com seus interesses. E qual é o interesse dessa burguesia? Desenvolver os seus negócios, né? Que é o comércio e as manufaturas. Mão de obra para as indústrias. Com o processo de cercamento dos campos para a criação de ovelhas, muitos camponeses migravam do campo para a cidade em busca de trabalho nas fábricas que começavam a surgir. Isso significa que havia mão de obra suficiente para as indústrias que começavam a surgir na Inglaterra.
Reservas minerais de ferro e carvão eram abundantes em território inglês. O ferro foi matéria-prima para a fabricação das primeiras máquinas. E o carvão vai ser a fonte de energia para movimentar essas máquinas. E a Inglaterra possuía esses materiais, ferro e carvão, em abundância em seu território. Avanços técnicos. A invenção da máquina a vapor e do tear mecânico. Foi na Inglaterra que as primeiras máquinas foram inventadas. E de lá para cá, vejam só o quanto que as máquinas evoluíram. Aqui está ela, a máquina a vapor, o invento mais importante do início da Revolução Industrial na Inglaterra. Ela foi aperfeiçoada pelo inglês James Watt. Essa foi a primeira máquina que substituiu a força humana por uma força mecânica. Mas qual foi a primeira fonte de energia usada para movimentar essas máquinas? Foi o carvão mineral. Vejam ele aqui na imagem, ó. Ele é encontrado em minas subterrâneas. Ele é formado de árvores que foram soterradas há milhares de anos, que no interior da Terra sofreram altas temperaturas e se transformaram em carvão mineral. Atenção, gente, não é o carvão de churrasco, tá? O carvão mineral, ele tem um poder de queima e calor muito maior. Ao ser queimado, ele fervia a água na caldeira. Vejam, o vapor de água se transformava em energia que movimentava uma turbina, gerando uma força mecânica capaz de movimentar outros equipamentos. Isso é um tear, usado na fabricação de tecidos. Esse tear antes era movimentado pela força humana. Mas com a invenção da máquina a vapor, ele vai passar a ser movimentado pela máquina a vapor. Então, a gente diz que a primeira indústria a utilizar máquinas para produzir foi a indústria de tecidos, que é chamada de indústria têxtil. Mas os cientistas e inventores daquela época acharam outras maneiras de se utilizar a máquina a vapor. Eles inventaram a locomotiva a vapor, que é o trem, e o navio a vapor. Vejam como as indústrias revolucionaram os meios de transporte. As indústrias que agora produzem muito mais porque usam máquinas, precisam vender para mercados cada vez mais distantes. Por isso, precisam de meios de transporte mais rápidos. Então, são as indústrias que vão investir na evolução dos meios de transporte. O aspecto mais visível da Revolução Industrial foram as modificações que ocorreram na paisagem das cidades. As grandes indústrias, elas ocuparam os espaços urbanos. As chaminés deixavam o ar da cidade enfumaçado, o crescimento populacional das cidades, porque as fábricas elas atraíam os trabalhadores do campo, e também crescimento de todo tipo de serviço na cidade. O relógio. Ele já existia mesmo antes da Revolução Industrial, mas a necessidade de marcar o horário de trabalho nas fábricas fez crescer o uso do relógio. Era preciso regular a hora de entrar e sair da fábrica, marcar o tempo de pausa para almoço, marcar o tempo gasto em cada atividade. Era o tempo das fábricas que estava chegando. E de lá para cá, o relógio ele dominou completamente nossa vida. A gente tem tempo marcado para realizar diversas atividades diárias. Já pensaram nisso? Bom, oitavo ano, terminamos nossa aula de hoje, mas esse assunto não acabou. Na próxima semana nós vamos continuar. Façam agora os exercícios para vocês treinarem o que vocês aprenderam hoje. Podem consultar a apostila, a videoaula e se tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo. Beijos
e até a próxima aula.